Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu gostaria de trazer para vocês um pouco da ideia do socialismo e do capitalismo. A gente percebe que o socialismo, como o próprio nome já diz, visa muito esse lado social, um contexto de igualdade entre as pessoas, em que todos os seres acabam por ganhar uma quantia igual, em que não há aquela distinção em que pessoas simplesmente não vão ter nada, enquanto outros, têm tudo. É uma desigualdade que o socialismo tenta desfazer, enquanto o capitalismo traz uma ideia de que a própria economia é quem vai regular, este comércio e essa ideia em si. E com isso traz também uma ideia de competição, onde as pessoas, elas de fato, vão querer fazer um pouco mais para simplesmente alcançar aquilo que desejam. É uma ideia em que quanto mais ela trabalha, mais ela consegue. E ao mesmo tempo que essa competição também faz com que as coisas melhorem cada vez mais, de forma que eu tenha um produto que seja mais interessante ao consumidor do que os dos outros. Então, querendo ou não, é algo também que traz determinada ascensão, por assim dizer. E aí que a gente para raciocinar se existe um meio termo nisso tudo. A gente percebe que o socialismo, muitas vezes ele é trazido de uma forma à força, em que tira de fato das pessoas que já têm para simplesmente passar para os que não têm. E isso, querendo ou não, para ser imposto, precisa de determinada ação governamental e uma coerção, por assim dizer, porque é muito difícil que aquela pessoa que já tenha simplesmente entregue seus bens de uma forma pacífica. É algo que ele, querendo ou não, adquiriu de alguma forma. Então, isso acaba sendo meio controverso, por assim dizer. Enquanto no capitalismo, as pessoas geram uma ambição nas pessoas de fato acharem que podem ter tudo, ou simplesmente de acharem que precisam de fato de tudo aquilo que está sendo ofertado em um consumismo sem fim, em uma vontade de ter coisas que não necessariamente são necessárias. E isso acaba levando com que muitas pessoas explorem outras pessoas ou simplesmente derrubem outras pessoas para conseguir mais bens e alcançar aquilo que eles mais desejam, aquilo que talvez os façam diferentes, dos outros. Por isso, é importante que haja em si uma conscientização, uma ideia que de fato nós seres humanos precisamos nos ajudar. Precisamos fazer com que as pessoas, de fato, vivam uma vida digna. Entender que, querendo ou não, muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade as quais nós tivemos, Sendo assim, é importante que haja um pouco desta igualdade, por assim dizer, uma forma em que as pessoas acabem ajudando aquelas que mais precisam, em que os próprios ricos deixem de lado alguns privilégios, principalmente para que muitas pessoas consigam também evoluir, por assim dizer, ou alcançar locais onde eles de fato gostariam de estar. E, como eu disse, isso não pode ser feito à força. Isso precisa ser, talvez, de uma forma vinda com um pouco mais de conscientização, de uma forma com um pouco mais de sabedoria, em que talvez, na ideia de que simplesmente o comércio vai fazer essa regulação, essa própria economia vai regular isso, a gente percebe que talvez isso seja um pouco demorado demais. A gente vê que em alguns países isso tem se aproximado cada vez mais, visto que até mesmo os cargos mais baixos, por serem feitos por uma minoria, eles podem pedir o preço a qual eles veem como lícito. E por serem talvez os únicos a fazerem aquilo, a de fato conseguir ganhar um pouco mais com aquilo que eles estão fazendo. Sendo assim, é importante, por assim ver, que se as pessoas tivessem um pouco mais de amor, um pouco mais de caridade para com as pessoas que precisam, elas de fato se voltariam para elas, abdicando talvez de bens que são desnecessários,
abdicando talvez de coisas a quais nem vão utilizar, né? A gente percebe quantas pessoas que, sei lá, têm um guarda-roupa cheio de roupas que talvez nem utilizem, enquanto outras pessoas de fato adorariam ter aquela roupa, aquele casaco para se agasalhar no frio, ou simplesmente pessoas que vão atrás de celulares de última geração todos os anos, né? Talvez se voltando simplesmente para aquilo, não utilizando sequer as funções mais básicas do celular, ou nem mesmo sabendo para que de fato comprou aquele celular, ou para que utiliza aquilo, mas talvez num contexto de aparência, né? Num contexto em que uma mídia simplesmente traz tantos benefícios aos quais a gente simplesmente acredita, né, de que a gente precisa daquelas modernidades, né, em que de fato trazem a ideia de que vão facilitar a nossa vida, mas até que ponto precisamos de fato de toda essa facilitação, né? Então acaba que somos ludibriados com algo que pode fazer bastante sentido, mas a qual muitas vezes não utilizamos tanto assim, né? Talvez seja algo muito momentâneo e que aos poucos a gente vá deixando passar, mas ao mesmo tempo a impressão que dá é que o tempo todo a gente está ficando para trás e o tempo todo a gente tem que correr atrás disso, mas acaba esquecendo daqueles que de fato precisam de coisas que a gente nunca imaginou que faltaria na nossa vida. Então é importante que vejamos um pouco da necessidade, né, desta divisão, por assim dizer, em que muitas pessoas vão a restaurantes, pagam caríssimo por comidas, a quais simplesmente deixam sobrar nos pratos, enquanto em diversos outros países aquelas pessoas passam fome, né? É muito bom sabermos que temos esses recursos, mas até que ponto não é importante também a gente ver que aonde sobra, em outros lugares está faltando. Então, talvez um pouco deste mal que exista no mundo não é algo que Deus impôs, mas é algo que o próprio ser humano está causando. Da mesma forma como um socialismo onde prega uma igualdade, não necessariamente atinja as possibilidades a qual aquele ser poderia alcançar. Um ser que simplesmente não vê a necessidade de sair da sua zona de conforto para fazer algo que outras pessoas estão fazendo, ou fazer algo melhor do que os outros estão fazendo. Querendo ou não, não se trata de uma competição a qual haverá uma rivalidade, mas trata de uma competição as quais podem trazer benefícios, né? A gente percebe que, querendo ou não, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, eles acabam por nos ensinar muitas coisas. Acabam fazendo com que traçamos caminhos mais curtos ou acabam fazendo com que traçamos caminhos mais inteligentes. Sendo assim, a gente começa a entender um pouco mais desse processo e ver que, querendo ou não, ter essa distinção acaba estimulando aquelas pessoas, acabam fazendo com que aquilo que ela faz tenha um sentido. Mesmo que a gente entenda que uma pessoa que ama o que faz, faz aquilo com gratidão, faz aquilo mesmo que não recebesse um centavo. Mas ainda assim, ser reconhecido, se sentir útil, né, para o próximo, é algo importante, é algo relevante, até mesmo para ir de encontro a esse evangelho, a qual nos pede para que nos doemos ao próximo, né? E sim, seria muito bonito se tivéssemos, né, toda esta comunhão com Deus, ao ponto de fazer absolutamente tudo, sem se importar com a visão do outro, sabendo que estamos simplesmente agradando ao Pai. Mas nós somos pecadores, nós somos falhos, e muitas vezes precisamos disso. Sendo assim, é importante levar isso em consideração. É importante nos guiar diretamente ao Pai e entender também que podemos fazer melhor, podemos fazer um pouco mais. E ter um ambiente propício a isso nos faz, de fato, a quebrar barreiras, a trazer coisas a quais as outras pessoas, de fato, estavam precisando e alcançar aquilo que tanto almejamos, né? O próprio Evangelho nos traz que precisamos conquistar as nossas coisas com o suor do nosso rosto. Nós precisamos labutar, nós precisamos fazer o nosso trabalho para conquistar aquilo, não de uma forma preguiçosa, em que as pessoas nos sirvam, mas que nós, de fato, realizemos os nossos trabalhos
que de fato consigamos êxito naquilo que fazemos e quem sabe até também deixar um pouco disso para que as pessoas, né, as quais serão os nossos descendentes, também recebam um pouco do fruto deste nosso esforço. Não simplesmente uma forma em dizer que os meus descendentes não vão precisar de fazer nada por conta daquilo, mas porque a gente vê, né, nas descendências, nos filhos, nessa passagem, né, do nosso material genético como algo importante. Mas lembrar sempre que um cristão não vai priorizar simplesmente a sua família. Claro que ele vai querer ajudar muito os seus descendentes, mas nunca esquecendo do próximo. Nós cristãos sempre fazemos algo em benefício do próximo, para demonstrar todo o nosso amor a Deus, a qual tanto nos ama. Amém? Fiquem todos com Deus.